Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Economia Política. Hoje e daqui para frente em um formato um pouco diferente, já que as determinações públicas, governamentais, são de restringir a aglomeração e o contato social. Por conta disso, como bem sabem, talvez seus filhos também tenham sofrido, certamente sofreram, a prática de reclusão social, e essa foi uma maneira que nós encontramos de permanecer atingindo e avançando os objetivos da nossa disciplina e no nosso calendário acadêmico. A proposta, então, dessa aula é discutirmos um pouco sobre a evolução do pensamento econômico. Na verdade, a economia, ou o pensamento econômico de fato, se inicia lá por volta de 1750, na metade do século XVIII. Mas, como estamos falando de evolução do pensamento, eu achei interessante trazer aqui para a nossa discussão uma revisão histórica, começando fundamentalmente pelo feudalismo. E não que não existam pensamentos do ponto de vista econômico lá na Idade Antiga, lá dos pensadores socráticos, lá dos pensadores da Grécia, mas esse pensamento se tornou muito mais consistente e um olhar muito mais voltado para um sistema econômico de fato, lá com os fisiocratas, como eu disse anteriormente, em 1750, por volta de 1750. Mas começaremos com o feudalismo. Então, primeiramente, eu entendo que vale resgatar alguns conceitos que talvez para vocês sejam muito simples, aprendidos no ensino médio ou até mesmo na escola, no ensino fundamental, mas só para resgatar essas ideias que estão aí já dentro do conhecimento de vocês, é importante chamar a atenção que o feudalismo é um nome dado a uma forma de organização econômica e também social que foi vivenciada lá na Europa, no centro-ocidental, durante o período histórico, conhecido como Idade Média. Esse nome é derivado, esse nome de feudalismo vem em razão dos feudos, que nada mais eram do que vilas, ou as unidades de habitação e produção que eram características desse período. Essas grandes propriedades que viviam em torno do agro, viviam em torno da produção agrária, demonstraram que houve um processo nesse período de ruralização da sociedade que habitava esse continente europeu e, maiormente, as Ilhas Britânicas. Também como uma passagem da organização do trabalho, pautado nesse momento específico da história, em parte pelo escravismo e também pela servidão. Por que pela servidão? Bem, porque o feudo era formado geralmente por um senhor feudal. E esse senhor feudal continha escravos, que eram minoritários à época, e também camponeses, que eram livres, ou também existiam camponeses em condição de escravidão. Nessa forma de organização econômica e social, também havia artesãos nos feudos, que representavam um número pequeno de pessoas e que exerciam trabalhos agrícolas, em parte para ou em grande parte para a sua subsistência. Mas uma característica importante do feudalismo era a tendência para o
para a autossuficiência das grandes propriedades, né? E essa situação levou a uma diminuição do comércio da região, se comparado, por exemplo, às trocas que existiam ou às trocas que existirão nos próximos modos ou nas próximas formas de organização. No sistema, na forma de organização feudal, a troca era dada eminentemente pelo escambo. Então isso, desde o século XII, XIII até o século XV, XVI, não existia uma produção visando uma acumulação monetária. A produção era dada única e exclusivamente para o seu escambo. Então, se na minha família, por exemplo, eu produzia ovos e mais alguns elementos, como nós vimos, ou como nós vemos frequentemente nos filmes medievais, ou que retratam essa faceta medieval, os artesãos ou os agricultores iam até feiras, que geralmente ficavam protegidas por um castelo, protegidas por um rei, e nessas feiras eram dadas as trocas. Ovos por feijão, feijão por trigo, trigo por cevada, cerveja, e assim consequentemente. E esses artesãos, portanto, ficavam nessas feiras e produziam sapatos, roupas, bolsas, produtos artesanais pouco complexos, né? Pouco sofisticados, mas que eram feitos para a população da época. Okay? Então, por isso que o pensamento econômico se dá, de fato, após o feudalismo, lá no mercantilismo, que é onde eu começo a ter um olhar para a acumulação. Aqui não há um pensamento de acumulação. Eu não consigo acumular ovos. Eu não consigo acumular carne. O tempo acaba devastando o meu estoque, se eu posso dizer dessa forma. Então, esse pensamento foi sendo sofisticado ao longo desses séculos, até eu chegar ao século XV, século XVI, e já ter um pensamento um pouco mais moderno, que provinha a ideia de acumular algo. Não é? Mas vejam que o escambo, olhado pelo lado comercial, ou olhado pela questão de satisfação das necessidades dos indivíduos, não era algo trivial. Por quê? Porque digamos que a minha produção era uma produção, se eu posso falar produção na época, mas digamos que o fazendeiro, o indivíduo tenha gado como elemento de troca. Então ele vai à feira e ele quer 10 quilos de farinha para passar o mês. 10 quilos de farinha por hipótese aqui, gente, equivale a 1/4 do gado. Ora, como faço isso? Farinha, trigo, milho, café, sal, esses bens são, além de não perecíveis, são muito mais fáceis de serem fracionados. Mas na época existiam bens, produtos ou elementos de troca que o fracionamento não era tão simples. Embora o produto também seja essencial, como a carne, por exemplo. Não é? Então, essa ideia dessa dificuldade de troca ao longo do tempo é que foi suscitando um item que fosse, algum elemento que fosse padrão e que representaria todos os outros produtos. Vários foram os bens, vários foram os produtos que emergiram nesse período da história como um elemento central, um elemento que fosse compreendido como uma moeda de troca. O café, o sal, a prata, o bronze, até chegar ao ouro. Né? Todos esses bens e tantos outros, o próprio gado, a própria carne, o termo pecúnio
vem dessa ideia da carne, do gado ser um elemento como padrão de troca. Quer dizer, eu quero 10 quilos de trigo, e isso equivale a 2 quilos, 1 quilo de gado, por hipótese. Né? Eu quero 5 quilos de feijão. Bem, isso equivale a 100 gramas de sal, por hipótese. Então, essa era a conversão em um único bem que demonstrava o valor, a paridade de poder de compra para todos os outros bens. Né? Só que isso não era tão trivial ser feito, porque o sal, com o tempo, acabava se perdendo. O gado tem o problema dos cortes e recortes, etc, etc, etc. Depois foram para os metais preciosos, né? Bronze, prata e ouro, que também cada um teve o seu problema ao longo do tempo, dada a quantidade. A prata se encontra em maior abundância, por exemplo. Né? Em determinado momento da história, a prata e o ouro eram rivais, eram ambos compreendidos como elementos que se equivaliam como termos de troca, mas essa competição, como se pode ver, entre ouro, prata e bronze, essa competição natural ao longo da história culminou com que o ouro fosse um metal mais precioso e, por consequência, desse metal que se cunhavam as moedas, e essas moedas, portanto, era uma unidade referencial, né, de valor para a troca de todos os outros bens dessa sociedade. A partir daí, nós temos então o mercantilismo. O mercantilismo ele se caracteriza por um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações fundamentalmente europeias entre o século XV e o século XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas por muitos historiadores como o estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. É nesse período que emerge o que nós já também discutimos nos ensinos fundamental e médio. É nesse período que emerge o metalismo, que nada mais é do que uma teoria econômica, se eu posso dizer econômica, né? Mas é uma teoria que procurava quantificar a riqueza do país através da quantidade de metais preciosos produzidos. Então, essa ideia se baseava na crença de que a posse ou o acúmulo de ouro ou metais preciosos seria fonte de riquezas desse país. É por esse motivo que a Espanha, Portugal, Holanda defendiam o entesouramento dos metais preciosos, que era uma prática entendida como bulionismo. O que estava por trás dessa ideia é que a riqueza econômica era alcançada através da quantificação de metais preciosos. Por quê? Porque o metal era valorizado como moeda de troca, muitas vezes sendo confundido como capital. O elemento central é que essa prática gerava um caráter inflacionário nos países. O acúmulo de metais preciosos e, por consequência, a produção de moeda de forma incontrolável chegava ao ponto de uma inflação dos produtos que não tinha nenhum tipo de controle pelo governo.